Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar de mais um instrumento de medição. É esse camaradinho aqui, ó. Nós chamamos ele de micrômetro. Diferentemente do paquímetro que a gente viu nas aulas anteriores, né? O paquímetro ele não consegue fazer uma leitura centesimal, a não ser o paquímetro digital, né? Que é aquele paquímetro que você não precisa fazer a leitura, ele já faz a leitura para você. Então, tirando isso, um instrumento que faz a leitura centesimal é o micrômetro. Micrômetro, igual paquímetro, igual a diversos instrumentos, existem de diversos modelos. Esse modelo que eu tenho aqui é um micrômetro para leitura de 50 a 75 milímetros. O que significa isso? Esse instrumento aqui, ele foi criado para fazer uma leitura entre 50 e 75 milímetros, ou seja, essa abertura que nós temos aqui, ó, ela tem 50 milímetros. Existe até um calibrador, né, que é esse instrumento aqui, ó, que é um instrumento que contém 50 milímetros, onde que eu utilizo ele para calibrar. Então, ou seja, eu vou abrir, fazer a abertura aqui no tambor, vou colocar o valor de 50 e a partir dele eu vou começar a fazer a leitura. Então, esse aqui é o meu calibrador, onde eu vou calibrar com 50 milímetros e aí eu vou fazer a abertura para fazer a leitura na peça que tenha 50 milímetros ou mais, né? 51, 55, 60 até 75 milímetros. Também existem micrômetros, né, de diversos tamanhos. A gente tem esse arco aqui no micrômetro, que também existem micrômetros maiores. O que eu já usei maior é de 300 milímetros, de 70 polegadas. Normalmente o micrômetro é utilizado muito no setor de usinagem. Na nossa área de mecânica, raramente nós iremos utilizar esse instrumento. Nós podemos e devemos conhecer como que ele funciona, né? Aqui a gente tem o que eu chamo de arco, aqui eu tenho o que eu chamo de tambor, né? Nessa região aqui eu tenho a escala fixa e nessa região aqui do tambor eu tenho a escala móvel, que é quando eu abro e fecho. Existe uma catraquinha aqui, ó, que é onde eu utilizo para fazer o aperto do instrumento. Então vamos ver na prática como que eu faço a leitura desse instrumento, né? Como que é feita a leitura do micrômetro. Igual eu falei anteriormente, essa região aqui é a região da escala fixa que nós chamamos, né? Tem essas linhas aqui. Então essa é a escala fixa, esse aqui é a parte do tambor, isso aqui é a parte achurada, que é onde eu seguro para poder manusear o instrumento, né? Fazer a abertura e o fechamento. Então, através da abertura e do fechamento do micrômetro, né, eu vou fazer a leitura. De que forma? Eu preciso, né, observar, primeiro, a resolução do micrômetro. Tá vendo que aqui está de 0 a 25? Eu falei um exemplo para vocês anterior, que o que eu estou usando, né, trouxe como modelo, ele é de 50 a 75. Então, o que significa isso? Nesse caso aqui, é de 0 a 25. Então, o valor que eu achar na leitura aqui é o valor real. Se aqui tivesse, igual o nosso exemplo, de 50 a 75, eu faria a leitura, encontraria um valor, por exemplo, 7,23, eu pegaria 7,23 e eu somaria mais 50. Por que mais 50? Mais 50 porque eu já tenho 50 milímetros, lembra? Eu já calibrei o micrômetro para 50. Então, esse 50 que eu estou segurando é o 50 que está aqui, ó. Por isso que quando eu faço a leitura e a resolução aqui, por exemplo, é de 50 a 75, eu preciso achar o valor da leitura e esse resultado somar com o valor que vai estar à esquerda, né, anterior ali. Pode ser de 100 a 125, de 175 a 200 e sucessivamente. Você precisa se atentar a isso. Nesse nosso exemplo aqui, a leitura que eu tenho, ela é uma leitura que eu chamo de leitura direta, né? A resolução aqui, ela começa com 0, então o valor que eu encontrar é o valor real. Vamos lá. Essa aqui é a minha linha de referência e eu tenho na parte inferior os meios e na parte superior os inteiros.
que significa isso na prática, né? Eu tenho o tambor, esse tambor aqui é minha referência. Então, na parte inteira, eu tenho 1, 2, e aqui no cantinho, talvez seja difícil de vocês visualizarem, mas vocês podem pegar, através do caderno de exercício de vocês, que é a apostila que eu mandei lá no portal, vocês vão lá no exercício número 4, esse exercício está lá no portal, vão no número 4, é o mesmo número 4 que eu estou explicando, e vocês visualmente conseguem entender esse tracinho aqui melhor, visualmente. Então eu tenho aqui na parte superior 3 tracinhos, ou seja, eu tenho 3 milímetros. E qual foi o tracinho que coincidiu aqui? Foi o 20. Então eu tenho 3,20 milímetros. Então o resultado da leitura de um micrômetro, ela sai da leitura da escala fixa com a parte do tambor e levando em consideração a minha resolução, ok? Vamos para o próximo aqui para a gente pegar um entendimento melhor. Mesma coisa, eu tenho a minha resolução de 0 a 25, ou seja, eu terei uma resolução, ou seja, uma leitura direta, eu terei uma leitura direta. Então aqui eu tenho na escala superior 1, 2, 3, 4 e aqui apareceu 5, ó. Ele está aparecendo aqui, ó. Então eu tenho 5 milímetros inteiros. E qual foi o tracinho do tambor que coincidiu com o tracinho da escala fixa, né? Foi esse tracinho aqui, ó. Então aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 11. Então eu tenho 5,11 milímetros. Ok, pessoal? Então vamos seguir, vamos para mais um, para que vocês consigam entender o raciocínio da leitura. Esse aqui é o exercício 6 da apostila de vocês, né? Que está no portal. Então vamos lá para ver qual é a leitura desse micrômetro nesse exercício número 6. Primeira coisa, resolução. Também é uma leitura direta. Então eu saí superior inteiro, eu contei aqui, ó, 20, 21, 22 e eu consigo visualizar o 23 ali. Então eu já tenho 23 milímetros. Qual foi o tracinho lá do tambor que coincidiu com essa escala aqui, com essa linha do meio? Foi esse aqui, ó. Então aqui eu tenho 30, 31, 32, 33. Cada tracinho desse equivale a 1 milímetro. Eu sempre parto do tracinho maior, que é onde eu tenho a referência numérica, né? Então aqui eu tenho a referência numérica que é 30, este aqui 31, 32, 33. Então a minha leitura final é 23,33 milímetros. Vamos para mais um. Agora, pessoal, a resolução mudou. Lembra que eu falei para vocês? Esse camaradinho aqui, ó, ele só faz leitura de 50 a 75. Por quê? Deixa eu explicar isso para vocês novamente. Porque se eu fechar esse micrômetro aqui todo, eu vou fechar ele totalmente. Ele está totalmente fechado. Fechei o micrômetro. Vamos lá. Aí, ele não passa daqui mais. Esse micrômetro, ele não chega aqui. Essa arte de leitura dele, ela foi feita de um determinado tamanho que coincide com 50 milímetros. Ó. Ela não chega até esse ponto. Ou seja, eu não consigo fazer uma leitura menor que 50. Ele não foi projetado para isso. Ele foi projetado para fazer leituras maiores que 50. Onde que eu coloco essa referência aqui, calibro ele e faço a leitura. Então, nesse exemplo aqui que nós temos, a nossa resolução é a mesma do nosso micrômetro que eu trouxe como exemplo. Ele parte do 50. Ou seja, qualquer valor que eu achar aqui, eu obrigatoriamente preciso somar com 50. Então, vamos fazer a leitura. Aqui eu tenho
15, 16, 17, 18, 19. Chegou no 20? Não, eu tenho 19. Só que aqui apareceu um tracinho na parte inferior, que é um tracinho que está depois do numerador inteiro. Ou seja, eu tenho mais meio. Então é 19 mais meio. Fazer separadamente aqui, eu tenho 19, que é da minha escala superior inteira. Eu tenho meio, que significa 0,50. E agora eu vou achar o valor do tambor, que coincidiu com a linha de referência. O valor do tambor aqui eu tenho 35, 36, 37, 38. Então, vou somar 0,38. Então, essa soma toda aqui deu 19,88. Então, a leitura do micrômetro deu 19,88. Só que eu preciso somar com 50, que vai ser minha resposta final. Esse taquímetro aqui, ele só faz leitura de 50 a 75. Então, somando com 50 aqui, a minha resposta final será 69,88 milímetros. Ok, pessoal? Então, pessoal, eu preciso que vocês deem uma olhada no vídeo, assistam com atenção. Esses exercícios aqui, que eu utilizei na apresentação, são os mesmos exercícios que estão na apostila de vocês, que está lá no portal, que vocês vão utilizar para poder fazer a resolução. E durante o processo de resolução dos exercícios, as dúvidas que forem aparecendo, nós vamos tirando, ok? Então, beleza? E até a próxima.